Eu e você pensamos 600 palavras por minuto, mas só conseguimos falar 150 no máximo. A pergunta é: para onde vão as outras 450 palavras? Como vai você? Como vai você? Como vai a sua alma? Eu não conheço a sua história. Eu quero partilhar um pouco da minha história, das minhas dores, das minhas feridas, desse peso que eu carrego comigo. Eu nasci numa família em que os meus pais, desde muito cedo, eu lidei com a ausência da minha mãe. A minha mãe tinha um transtorno bipolar. Então eu lidei, desde que nasci, com a ausência dela por períodos longos. Por causa das crises, ela precisava ficar internada. E eram períodos de 3 meses fora. E o meu pai, à sua maneira, tentava lidar com esses dois papéis, de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então eu me acostumei a conhecer familiares, às vezes não tão próximos, ou amigos, vizinhos, que acabavam por cuidar um pouco também de mim, da minha irmã. E essa experiência de lidar com a ausência da minha mãe foi difícil. Crescer num mundo de adultos, lidar com os argumentos dos adultos, com o abuso dos adultos, foi difícil para mim. Isso gerou em mim uma ferida que eu chamei de abandono. Eu me senti abandonado. O meu pai, filho de alcoólatra, ele muito cedo teve que assumir o papel na família de origem dele. O meu avô morreu muito novo. E na sua dor, o meu pai lidava com a sua ira, lidava com a sua própria história, ter casado sem saber que a minha mãe tinha bipolaridade. E na sua dor, o meu pai era muitas vezes agressivo, era distante, autoritário. Então esse foi o pequeno mundo em que eu cresci. Sentia-me impotente muitas vezes ao ter que lidar com o seu jeito agressivo nas palavras, culpando a minha mãe ou nos culpando a nós, da sua própria dor. E eu me via entre o meu pai e a minha mãe, querendo defender a minha mãe, ao mesmo tempo tendo que respeitar o meu pai, que eu tinha que amar. Isso gerou em mim essa outra ferida de me sentir impotente quando existe conflito. E eu vou tentar sempre fugir dos conflitos. Isso vem lá da minha história, lá do meu berço, da minha primeira infância. Na nossa primeira infância são geradas algumas das feridas mais significativas das nossas histórias. Eu dou muitas graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Perdoei-os, assim como eles me perdoaram, da minha rebeldia de adolescente. Hoje eles estão com o Senhor. As suas feridas foram curadas quando chegaram à presença do Senhor. As minhas, eu carrego-as comigo, mas ao confiar em Jesus a cada dia, eu aprendo a ver essa obra de Deus que cicatriza as minhas, as nossas feridas em Cristo. Então, sem negar a minha dor, sem negar a minha história, sem negar
aquilo que me desafia até hoje e até explica alguns dos meus gestos, algum do meu comportamento, que eu aprendo a cada dia a não trazer para casa, na minha relação com a minha esposa ou com o meu filho, mas que é algo que eu preciso manter sob vigilância, vivendo esse dia de cada vez, confiando que o Senhor está realizando em mim essa obra. Essa é a minha história, um pouquinho da minha história. Qual é a sua? Qual é a sua mochila? Qual é a sua dor? Nesta manhã, na sequência da série Quando Deus Restaura, nós vamos olhar para a vida de José. José do Egito. Aquele homem que tinha uma mochila bem grande quando entrou no Egito como escravo. Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para se tornar um revoltado desta vida. Revoltado com Deus, revoltado com tudo e todos. E ele foi parar na prisão, sabem? Mas foi pelas boas razões é que ele fez o que era certo. Mas nas suas dores, nas suas histórias, ele que era um príncipe na sua casa, o mais novo, aquele que Jacó se afeiçoou a ele na sua velhice, aquele filho de Raquel, ele, como preferido, ele era um príncipe. E os seus irmãos, já que Jacó não lidava com essa bagunça em casa, os seus irmãos trataram do assunto. Na família às vezes acontece isso. Quando os pais não assumem os papéis, os irmãos fazem acontecer. E os irmãos, o que diz o texto, é que o despojaram da sua veste lindíssima de príncipe preferido. Diz o texto que o despojaram, arrancaram a roupa dele e pensaram em matá-lo. Rúben e Judá são os irmãos que o socorrem e impedem que ele seja morto. Ele é vendido como escravo e o Egito representa isso, escravidão, trauma, o lugar do cativeiro, não só para José na sua história, mas para o povo de Deus, o povo de Israel. Eu não sei quais são os seus traumas, quais são os seus cativeiros, porque trauma é cativeiro na nossa história, na nossa experiência. Dor, feridas. Você pode negar a sua história, jogá-la lá no profundo vazio do abismo, mas ela voltará. Ela está aí, está em nós, está no nosso gesto, está nas nossas palavras, está nessas 450 palavras que nós não pronunciamos a cada minuto que passa. Para onde vão as 450 palavras que nós não falamos? Vão para um vazio profundo da nossa alma. Então eu quero falar sobre a alma, sobre a sua alma, sobre a minha alma nesta manhã. A alma de José foi trabalhada por Deus. E nesse trabalhar da alma de José, Deus o levou da sua dor, do seu sofrimento, do seu desejo de vingança, do seu ressentimento. Deus o levou até a paz. Uma paz que é fruto de dores, dores experimentadas, como o curador ferido experimentou as maiores dores, aquelas que eu e você nunca iremos experimentar, porque só Ele, inocente, levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, naquela cruz. Então o curador ferido, esse Cristo de Deus, o Messias, o Jesus que eu e você conhecemos, é Ele que nos pode acolher na nossa dor, é Ele que nos pode curar
porque Ele entende a minha, a sua dor, a minha, as suas feridas. É Ele que nos pode ajudar a abrir mão do peso de uma mochila, que eu não sei a sua, esta pesa. Uma mochila carregada de dores, de feridas. Abandono, impotência diante de um mundo de adultos, sofrimento emocional. O abandono fez muito de mim o que eu sou hoje. Qual é a sua dor? Qual é a sua ferida? José experimentou o abandono da sua família. Mas não só o abandono, ele experimentou a rejeição daqueles que eram seus, os seus irmãos. E essa é uma dor muito grande, uma dor muito profunda. Você conhece a rejeição? Cada vez que eu quero tanto que alguém me elogie, alguém reconheça o meu valor, eu estou lutando com esta dor. E dar nome às nossas dores é tarefa da alma, da nossa alma. Por isso Deus trabalha na minha alma, trabalha na nossa alma, aquilo que só Ele pode fazer no transformar as nossas dores do pecado, pecados que nós cometemos e que são nossas responsabilidades, as suas consequências, mas muitas vezes pecados que são fruto da experiência relacional de nos machucarmos uns aos outros, ou de sermos machucados por aqueles que se tornam ofensores, carrascos, agressores na nossa experiência. Seja o pecado que eu e você cometemos, seja o pecado que está aí, neste mundo, e é fruto também das nossas escolhas, eu e você precisamos de uma cura para a dor maior da nossa vida. E essa dor não é o peso da minha história e das minhas feridas, mas é a dor do pecado. Só Jesus tem o poder de curar a dor maior da existência, essa dor que não tem remédio, a não ser através de um encontro com o Cristo de Deus, nosso Salvador. Ele inocente, naquela cruz, Ele pagou o preço pelo meu, pelo seu pecado. E só aquele que é experimentado em dores, o varão que foi moído, só aquele que é o maior, sábio, pode nos curar, pode compreender as nossas feridas. E Jesus quer nos tratar, Jesus quer nos recuperar, Jesus quer nos curar. Então, nesta manhã, deixe que o Espírito Santo fale a sua história. Fale ao seu coração. Fale ao vazio, ao abismo profundo da sua alma, da sua rejeição, do seu abandono, da sua mágoa. José vai viver a experiência do ressentimento. Como é difícil, dura, cruel a realidade do ressentimento e da mágoa. Carregamos muitas mágoas nas nossas mochilas. E muitas vezes tomamos nós o veneno
desejando que alguém que nos fez mal morra. Isso não vai acontecer. Nós é que morremos aos poucos. Então, lidar com o nosso ressentimento, lidar com as nossas mágoas, com as decepções, com o divórcio, com a frustração de não termos o reconhecimento que nós merecemos, ou com o abuso que sofremos na nossa vida, isso nos leva a Jesus, porque só Ele tem o poder de verdadeiramente nos curar. A cura, ela vem como o resultado dessa obra de Deus em nós. Na vida de José é assim. Os seus irmãos o vendem, ele chega no Egito, ele tem uma vida difícil como escravo, ele ganha a confiança de Potifar e ele consegue chegar ao cargo mais importante da casa. Mas depois, injustiça, como eu e você sabemos que essa palavra ela existe, ele é preso porque fez o que era certo, ao não ceder à tentação. Agora, nas suas dores, José não desistiu. Nas suas dores, na prisão, naquela prisão longa de muitos anos, Deus trata com José o seu caráter. Porque o José que nós encontramos na história bíblica como o grande herói, o super crente, o super homem, o super espiritual, ele precisava desse tratamento na sua vida como eu e você precisamos. Ele precisava lidar com essa obra de transformação que Deus faz lá no mais íntimo do nosso ser, lidando com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a nossa prepotência. E convenhamos, Jacó não ajudou, né? Mas José tinha as suas áreas de trabalho, oficina. Agora Deus está com ele em todos os momentos. Os mais difíceis, a prisão, a injustiça, ou lidar com a sua história de abandono, rejeição, mágoa, entre outras coisas. Mas Deus quer curá-lo. Deus quer tratá-lo no mais profundo do seu vazio da alma. E Deus está ali, muito mais presente do que Jacó. Então ele não tem mais o pai do seu lado, não tem os irmãos, não tem a família, não tem os afetos, não tem a proteção. Mas Deus está com ele. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está com as nossas famílias, onde quer que elas estejam. O Senhor segue conosco no trauma da nossa vida, no Egito, no cativeiro, no que gera dor. Deus está presente. Deus segue conosco, como fez com José. E Deus dá a José também alguns mimos que mostram que Ele está presente. Quantas razões temos nós, olhando para a nossa história, para agradecer a este Deus maravilhoso, que é um Deus que nos surpreende na sua graça. E nas nossas histórias de dor e sofrimento, que também coexistem em nós, nós temos os sinais da presença de Deus. Nós temos aquele pequeno broto, verdinho, tímido, que é transformado numa linda árvore de frutos na nossa vida de muitas maneiras. José experimenta, 20 anos depois de ser vendido como escravo, um reencontro que vai ser profundamente perturbador para todo esse trabalho da alma dele, tentando conciliar as suas feridas. E nesse reencontro com os irmãos dele, Gênesis capítulo 42, nós encontramos um contexto que põe em causa tudo aquilo que José se preparou para ser. Alguém que não depende mais de família, alguém que é suficiente,
alguém que não tem mais os afetos como referência, até porque Deus me abençoou e me deu prosperidade. Deus deu a José uma esposa, um filho, e naquela dor de filho abandonado, privado, ele tem essa bênção maravilhosa que muitos aqui já conhecem, experimentaram, de ter esse consolo em tempos difíceis, de receber um filho. Mesmo que esse filho venha com uma gravidez de risco, como aconteceu na chegada do João, do nosso João, eu e a Flávia, lutámos meses, experimentámos dores que nós nunca tínhamos experimentado na nossa vida. Ele podia morrer a qualquer momento, foi isso que ao longo dos meses que se passavam, e nós esperámos 15 anos por ele, pedindo a Deus, e quando nós achávamos que não viria mais, o João acabou por chegar. Eu vivi nesse tempo um esgotamento que resultou do luto do falecimento do meu pai, havia pouco tempo. Essa primeira perda foi muito significativa para mim. Eu não trabalhei, eu segui trabalhando, segui me entregando muito ao trabalho, com muitas pressões também na época. Eu acabei por experimentar um vale durante esse tempo que foi profundamente difícil para mim. Eu experimentei dores cruciantes que eu não sabia o que era. Essa dor da alma, essa dor de um labirinto que se fecha e que não tem saída. E muitos daqui sabem o que é isso. Quando um labirinto se fecha na nossa mente, no nosso coração, e não há saída. A depressão é isso. E essas dores me levaram a ter mais contato com a minha própria história e as minhas dores. Mas para mim, o João, quando chegou, representou esse alívio, essa cicatrização de uma dor de muitos anos. E é interessante que o nome que José escolhe para o seu primeiro filho tem tudo a ver com isso. O nome que ele escolheu para esse filho foi Manassés. Manassés significa o que faz esquecer. E diz o texto, capítulo 41, verso 51 de Gênesis: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Qual era a luta de José? Esquecer a sua dor. Ele tentou negar a sua dor, tentou sobreviver, como quem hoje mora em São Paulo, na favela, e não tem tempo para se cuidar de uma depressão, ou para lidar com a perda, porque tem que sobreviver, tem que ganhar o pão. Nós, como cristãos, temos esse privilégio maravilhoso de conhecermos em Jesus, não só aquele que é o curador ferido, que nos cura, mas também a saúde emocional e espiritual que a igreja, ela promove. Então, cada pequeno grupo da nossa igreja é uma unidade que promove saúde espiritual, saúde emocional, onde podemos partilhar as nossas dores, os nossos motivos de oração, onde não temos que fazer força para ser alguém que nós não somos, onde podemos tirar a máscara. O Celebrando a Recuperação, todas as sextas-feiras, recebe pessoas como eu, como você, que estão crescendo com Jesus a cada dia e que têm coragem de tirar as suas máscaras e de lidar com a sua dor, sabendo que é Cristo que nos supre, que nos cura, que nos transforma. Então, só por hoje, eu cresço com Jesus nas minhas lutas e nas mazelas, naquilo que foi gerado a partir destas feridas. Às vezes são comportamentos compulsivos, são vícios, são dores que geram muita coisa que é de falta de saúde, é de enfermidade, como o pecado. Porque afinal, tudo o que nós estamos falando aqui é pecado. E grande parte desse pecado é relacional.
Então, quando nós falamos de restauração da alma, nós estamos a falar da cura que envolve o pecado. Então, para o abandono, para a rejeição, para a mágoa, o nosso desejo é a cura. Eu e você desejamos a cura da nossa alma, das nossas feridas. Mas quem pode curar? A terapia pode ajudar-nos a lidar e a dar nome às nossas dores. E pode ser muito útil na jornada. E vocês sabem do que eu estou falando. Mas ela não lida com o problema do pecado. E esse é o maior problema do homem. Só Cristo pode nos reconciliar consigo mesmo, nós, conosco próprios e uns com os outros. Então a cura, ela só pode ser promovida espiritualmente, para ser completa e para lidar com a totalidade do nosso ser, que envolve alma, espírito, emoções, afetos e o corpo. Jesus é aquele que nos cura de maneira integral. Eu e você necessitamos de cura, todos nós necessitamos de cura para o pecado e para as nossas dores e para a nossa história. No segundo filho, José, elaborando mais o seu próprio processo, os seus traumas do cativeiro do Egito, ele lida com os sofrimentos vividos e as privações, que são cicatrizadas talvez pela vinda desse primeiro filho, e que acomodou, consolou, ligou algumas coisas nele. Mas também da dor por haver perdido o lugar de afeto junto à casa do pai. Essa outra dor tão difícil. E agora, Efraim, esse segundo filho de José, significa o seu nome, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Parece que a ferida está cicatrizada. Esses anos que se passaram ajudaram José a olhar a outros presentes e dádivas de Deus. E de forma tão desfavorável naquele Egito, José cresceu, prosperou e se tornou alguém tão fantástico para o próprio faraó, para todos os que o conheceram e certamente também para a sua família. Mas faltava alguma coisa. Deus abençoou José. Efraim é essa celebração, esse nome que muda a página. Ele está agora num novo estágio na sua jornada rumo à cura e crescendo espiritual, emocionalmente e relacionalmente também. E é isso tudo que se organiza dentro dele que vai agora ser posto em xeque na prova, no Enem, que o nosso querido José vai experimentar. Que Deus abençoe os estudantes que estão hoje no Enem, os nossos filhos, netos, e que Deus lhes dê sabedoria. Mas nesta prova do Enem, José reencontra os seus irmãos. Vamos ver como é que é, capítulo 42. Versículos 6 em diante. Diz assim: José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Vocês lembram de alguma coisa destas, de curvarem-se diante de José? Um sonho, pois é, olha só o cumprimento. Às vezes as profecias e as promessas de Deus podem demorar anos, mas elas se cumprem. José, versículo 7, reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Pergunta ele. Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida.
José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Este é o José que eu e você conhecemos no fim da história. O que é que José faz aqui? Se a gente prestar atenção nos diálogos e como José vai lidar com esse trauma que ele lutou tantos anos para resolver dentro dele, e agora as suas emoções são contraditórias, ele não consegue lidar. A verdade é essa. E Deus estava aí, trabalhando nele. Se nós olharmos com atenção o versículo 7, na sequência, ele usa máscara, ele se protege atrás da sua posição, não se deu a conhecer. Ele fere ao falar com os seus irmãos e lhes falou asperamente. Ele lembra do passado, e esse passado tem dor e precisa de restauração. Versículo 9, ele intimida, ele coage, ele manipula ao falar os seus irmãos. Nós podemos olhar para a versão espiritualizada da história e achar que tudo isso tem um sentido, que José está lidando didaticamente com os seus irmãos ali, levando-os para onde eles têm que chegar. Mas é manipulação. Mas são sentimentos, são contraditórios. José chora ao longo deste processo. E cada choro tem um significado. E este choro é o choro da alma. É o choro da alma. Deus quer restaurar José. Os seus irmãos fazem parte desta história. Como José era para eles uma resposta na sua própria restauração. Mas José segue, acusa: vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos da terra. Inventa uma história. E ele então prende-os durante 3 dias. E eles ficam presos. Isso envolve sofrimento. Eles vinham com uma missão, que era salvar a sua família, e são presos pelo seu próprio irmão. Que dores, quantas dores, tantas dores. Não há dúvida. Deus, na história maior que está sendo escrita, Deus permite toda esta realidade. Mas José tem o seu próprio caminho de transformação e de lidar com as suas feridas, com as suas dores, experimentar uma cura que realmente leve à restauração. A confissão vem pouco adiante, versículo 18 a 24, em que eles dizem, admitem: estamos sendo punidos pelo que fizemos com o nosso irmão. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eles também lidaram com o remorso e a culpa. Rúben, que antes já havia intercedido pelo seu irmão lá atrás, e Judá vão ter um papel de liderança naquilo que era tão estranho, tão complicado nesta família, e é nas nossas, tão transtornado. E nós encontramos em Judá este assumir de responsabilidade, em que ele está disposto a trocar de lugar com o seu irmão mais adiante, o seu irmão Benjamim, o mais novo. E agora, aquilo tudo que havia acontecido com José se repete diante de todos eles. E agora, alguém assume a liderança na família e não é Jacó. Jacó está longe e está tentando proteger e agarrar-se ao seu filho favorito, Benjamim, o filho da sua velhice, o segundo filho de Raquel, que entretanto havia morrido. Não é o patriarca que assume a liderança da família, é Judá. E sabem quem é Judá? Judá é o pai espiritual da continuidade de Davi. E de Davi virá o Messias, Jesus.
nesta família, lidando com as suas dores, as suas crises, os seus conflitos, Deus vai usar um dos irmãos para ter o caráter de retidão e buscar a verdade e não mais os jogos de mentiras, de manipulação, que eu e você conhecemos muito bem, que fazem parte das nossas próprias famílias. Eu vejo a salvação, eu vejo a esperança, eu vejo a cruz nesta atitude redentiva, esta atitude de ser parte do que Deus faz para restaurar com a verdade, sempre a verdade, em amor, aquilo que Deus quer trabalhar em nós, no perdão, na cura e no resgate, na restauração das nossas famílias. Então a cura, ela vai dar lugar ao perdão. E o perdão vem, não neste momento ainda, vem na continuidade, quando, depois de algum tempo, e serão não dias, mas anos, há a volta então dos irmãos. Simeão ficou na prisão e agora há um novo reencontro. E nesse reencontro, algo também muito especial vai acontecer. Lá no versículo 5 do capítulo 45, nós lemos: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Estas são as palavras que agora José tem a oferecer aos seus irmãos. No trabalho da sua alma, no lidar com a sua dor, no reencontrar a sua história, ele agora não nega mais quem ele é. Ele não nega mais as suas feridas. Mas ele encontrou em Deus a força e o amor para buscar a cura e o perdão. E essa é uma obra que só Deus pode fazer. Por quê? Porque o perdão, queridos irmãos e irmãs, é a pós-graduação da vida cristã. É a coisa mais difícil deste mundo. Liberar perdão para quem nos ofendeu, para quem abusou de nós, para quem nos infligiu dor, nos fez alvo de injustiça. É muito difícil. É sobre-humano. Só o amor de Deus em Cristo pode dar-nos a capacidade de perdoar, de liberar perdão, de olhar na cara daquele que nos agrediu, do nosso ofensor, abusador, e dizer: eu te perdoo, eu te perdoo. Eu e você somos chamados a este ministério da reconciliação, do perdão, oferecer perdão. Não negando as nossas próprias dores e feridas, as nossas histórias, mas deixando que a nossa alma trabalhe no que Deus faz em nós, na nossa história, para nos transformar cada vez mais como Jesus. Isso emocional, espiritual, relacionalmente. É essa a restauração que Deus oferece em Cristo Jesus. Aquele que conheceu a dor maior é aquele que nos oferece na cruz a capacidade de liberar perdão e de ser parte da paz que Ele quer promover. E quando o perdão acontece, nós temos a aceitação que vem
como resultado, desta obra de Deus em nós. A aceitação no quebra-cabeças, ela é a resposta àquela rejeição que lá atrás, lá na minha história, ela vai cicatrizando. Assim como pertencer para quem foi abandonado, aqui mesmo. Pertencer para quem experimentou o abandono é resposta de Deus. Em Deus nós somos satisfeitos nas nossas dores. Experimentamos contentamento, somos tratados, somos trabalhados. E seguimos procurando essa recuperação nas nossas vidas, que sempre existirá aqui nesta terra, na dimensão do já, mas ainda não. Então, sim, eu sou curado, mas ainda não. Porque só quando eu chegar à presença do Senhor, plenamente eu serei curado das minhas feridas. Hoje o que eu posso fazer é entregar ao Senhor as minhas cicatrizes, as minhas feridas, confiando que Ele tem o poder de curar, de restaurar. E o seu amor é maior do que a maior ofensa que eu possa ter vivido. Então em Cristo eu aprendo a cada dia a confiar nele, a reconhecer a minha história, a aprender com as minhas cicatrizes. E muitas vezes serão elas o nosso ministério. Serão elas o espaço onde Deus nos vai direcionar para servirmos outros, para acolhermos outros nas suas dores que nós conhecemos. Esse se transforma no lugar do nosso ministério. Isso aconteceu com José. José é ferido, é abusado, é magoado, é abandonado. Os seus sentimentos seguem essas manchas do pecado na sua vida. Mas ele não fica aí. Ele vem caminhando, confiando no Senhor. E ele vai encontrar a força para perdoar e para liberar perdão e ser também ele perdoado. E ele vai ser agora um homem que é um homem de paz, que promove saúde e promove reconciliação. Porque santo é tudo que é vivo. Santo é o que tem a ver com o que Deus gera nas nossas vidas. Deus gera frutos de reconciliação em nós. Nós que fomos reconciliados com Cristo, hoje somos enviados para reconciliar este mundo com Deus. Somos enviados para nos reconciliarmos, queridos irmãos e irmãs, com a nossa família, com os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais. Para reconciliarmos aqueles que estão indiferentes, frios. Deus quer te usar para que as tuas cicatrizes e as feridas com que você luta venham a ser ministério, espaços de florescimento daquilo que Deus faz e gera esperança, saúde, vida. Isso tem tudo a ver com a igreja. A igreja é isso. Uma comunidade que é terapêutica, é espiritual, é profética. Então, nos nossos pequenos grupos, no nosso grupo Vidas aqui aos sábados, ao fim do dia, nos celebrando a recuperação todas as sextas-feiras à noite, o que nós fazemos é isso. Caminhamos com Jesus, aprendemos com Jesus, entendemos que as nossas feridas fazem parte das nossas histórias e paramos de as negar. Queremos aprender com essa obra que Deus faz no nosso caráter, mudando comportamentos que são pecaminosos, pensamentos que são pecaminosos e lidando com esses desafios da restauração, da reconciliação, do promover perdão,
E isso é o Evangelho. Cada vez que alguém perdoa alguém, o Evangelho floresce. A igreja de Cristo, ela ganha cor, ganha tridimensionalidade. Cristo vem e vem nos abraçar cada vez que o perdão nos alcança. Só a obra sobrenatural do Espírito Santo pode verdadeiramente nos restaurar, nos reconciliar. E por último, o resultado de todo este processo é a paz. Amém? Essa paz vem não de fugir de quem nós somos, não de negar as nossas dores e a nossa alma, mas ela vem de um contentamento, ela vem de uma alegria, ela vem de uma relação muito tranquila com quem eu sou, com quem as pessoas à minha volta são para mim, mais ou menos desafiadoras, mas são sim instrumentos de Deus para o meu crescimento. Então, a família ganha outro sentido para nós. Quando ela é geradora de saúde, quando ela promove reconciliação, perdão, reencontro, o Evangelho, esta cruz. A família é, profeticamente para a nossa sociedade, a afirmação de que Deus trabalha, de que Deus se importa. Nós, como igreja, somos expressão profética para este mundo, de que Deus cura, Deus salva, Deus recupera, Deus restaura, Deus nos leva a essa vida abundante, vida plena, que é a experiência da paz. Já e ainda não. Já hoje, lidando com os desafios que nós temos para crescer. Deixe a sua alma trabalhar. Deixe a obra do Senhor se completar na sua vida. Venha no Celebrando. Venha no Grupo Vidas. Venha num dos ministérios da nossa igreja, em que há acolhimento, em que queremos ser mais honestos conosco próprios, diante do Senhor, diante dos irmãos. A confissão traz vida, traz cura, traz restauração. Os irmãos confessam. José experimenta o perdão. Experimenta. Agora ele é um agente da reconciliação. E a paz vem sobre esta família, como um retrato daquilo que Deus pode fazer neste mundo, na sua família, na sua vida. Isso é esperança. Deus pode fazer o impossível, que hoje é tão difícil de enxergar, na sua própria experiência, na sua história. Deus pode, não desista, creia. Deus quer restaurar, Deus quer trazer paz, reconciliação. Termina a nossa história com José, lá no capítulo 50, versículo 19. José dizendo aos seus irmãos: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. É o mesmo José? Não é? Deus transformou em José, fez esta obra na vida de José. Mas ao mesmo tempo Deus estava trabalhando na vida daquela família, daquele clã, de onde viria Israel, lá no Egito. Mais adiante, na continuidade de Judá, na continuidade de Davi, viria Jesus o Messias.
Ao mesmo tempo, Deus estava trabalhando na história da humanidade, naquela grande fome que existia na terra. E Deus preservou não só uma família que tinha nos seus propósitos, mas Deus abençoou o Egito e o faraó. Abençoou os habitantes com a preservação da vida através dos sonhos que revelou a José, da sabedoria que deu a José. No quebra-cabeças da minha alma, da minha história, nem sempre as coisas vão fazer sentido. Há áreas escuras que eu não saberei dar significado, dar nome. E eu vou entregar e confiar que Deus tem um propósito maior. Deus transformou o mal em bem, na experiência de preservação, na experiência de garantir que o que era mais importante aconteceria. E José entendeu a sua história à luz dessa história maior, que tem a ver com o Evangelho e o Reino, que tem a ver com os propósitos de Deus. Quando eu e você, na nossa dor, perguntamos por que o Senhor permite, isso é importante. Isso é importante. Encontrar um nome para a nossa dor, dar um significado a essa dor. Às vezes virá, outras vezes não. Mas essa obra contínua da alma, ela vai nos fazer aprender a olhar na perspectiva do que Deus está realizando acima da minha história. Será que podemos confiar nisso? Que todas as coisas cooperam juntamente, convergem para o bem daqueles que amam a Deus? Não é esta a história de José? Amém? Este é o quebra-cabeças que apresenta a cruz como a resposta, onde as minhas feridas são acolhidas, reconhecidas, onde o perdão acontece, onde a reconciliação, ela vem como um fruto às nossas vidas. A paz é o resultado desta obra em nós. Nós vamos ouvir uma música neste momento que nos fala sobre a restauração da nossa casa. E nós queremos orar juntos. Peço agora ficarmos todos de pé neste momento. Quero convidar você a entregar diante do Senhor as suas feridas, a sua dor, a sua mochila pesada. Também vamos pedir pela nossa casa, pelos nossos filhos, nossos pais, pela restauração do Senhor. Amém?